1 Coríntios 4:2 e o outro texto é 1 Pedro 4:10. Quem pode ler? 1 Pedro é só o 10, o 11 não? Só o 10. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Pedro 4:10. Servindo uns aos outros conforme o dom de cada um recebeu, é esse? É. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quem notou uma palavra em comum entre os dois textos? Dispenseiros. Dispenseiros. Lembra o que é dispenseiros? Que cuida da dispensa. Deus tem uma dispensa com amor, graça, poder, salvação, libertação, restauração. E todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus é um dispenseiro. Ou pode chamar também de sacerdote. Você sabia que você é um sacerdote? Todos nós somos sacerdotes. A palavra fala, 1 Pedro 2,9, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para o reino da luz para proclamar, né, as suas maravilhas. Outro texto de Apocalipse 1, 5 e 6 fala que aquele que nos lavou pelo seu sangue nos constituiu sacerdotes. Então todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus é um sacerdote. Amém? Amém. Então todos nós somos sacerdotes, sim ou não? Sim. Sim. E você como um sacerdote, o que habilita você a fazer? Batizar as pessoas, impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, impor as mãos para as pessoas receber o batismo no Espírito Santo, ministrar a ceia, pregar a palavra, ensinar, expulsar os demônios, fazer discípulo, batizar, ensinar. Porque você é um sacerdote. Essa unção, essa graça de ser um sacerdote te habilita você a fazer tudo isso. Então não é só o Toninho que batiza. Todos nós podemos batizar. Todos nós podemos ensinar. Todos nós podemos impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Todos nós podemos ensinar a pregar e etc. Amém? Amém. Só aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus é um sacerdote. Está escrito isso em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Aquele que nos amou, nos lavou com o seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes. Está escrito isso na Bíblia. Amém? Isso é um dispenseiro. Um sacerdote é um dispenseiro. E nós lemos dois textos aqui de requisitos do dispenseiro. O primeiro texto fala que o pré-requisito do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Nós já falamos isso daqui. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais para um segundo requisito do dispenseiro, que é o texto de 1 Pedro 4:10. Fala que para você ser um bom dispenseiro, você tem que servir com o dom que você recebeu. Não é só ser encontrado fiel, é você usar os dons. Não é só caráter, é carisma também. Os dois andando juntos. A fidelidade e o caráter te dá o respaldo para você usar o dom e andar mais longe, e ir mais longe. O dom ele pode te levar aonde o caráter não poderia. Mas o caráter te dá o respaldo para você ir lá longe com o dom. Amém? Então, para ser um bom dispenseiro, tem que ser encontrado fiel e usar os dons. E usar os dons. Nesse texto de 1 Pedro 4:10 fala, servir uns aos outros. Como? Cada um conforme o dom que recebeu. Simples assim. Em Mateus 25, do 14 ao 30, eu queria muito ler esse texto, mas eu não vou ler para não estender. Fala de um senhor que tinha 3 servos. E todos os 3 servos desse senhor recebeu pelo menos um talento. Então é interessante que nenhum servo ficou sem receber talento. Todos os servos dele recebeu pelo menos um. Amém?
Assim somos nós. Nós temos um Senhor que é Jesus. E nós somos os seus servos. Agora, cada servo do Senhor recebe pelo menos um talento. Nessa parábola, um recebeu 1, outro recebeu 3, outro 5. Ou 5 e 10. Não me lembro a quantidade direito. Mas todos receberam. Não tinha ninguém sem talento. Todos tinham. Sabe o que é maravilhoso? Que quando você descobre o seu dom ou o seu talento e você começa a usar ele e começa a funcionar nele, a sensação que me dá, vou abrir meu coração para vocês, é que eu nasci para isso. É a sensação que me dá. Quando eu descobri, eu falei, eu nasci para isso. Em contrapartida, quando você não descobre o seu dom e não se desenvolve nele, a frustração que dá é uma frustração, a sensação que dá é um sentimento de frustração ou de inaptidão. Eu não consigo. Eu não consigo. Inutilidade, eu não sirvo para nada. Isso daí pode ser porque não descobriu o dom. E no mínimo, todos nós aqui temos um. No mínimo. É importante que você descubra qual é. É importante que você descubra qual é. Quando eu me converti, eu não sabia qual era. E uma irmã lá de Botucatu, eu era novinho convertido. E ela disse para mim, Márcio, Deus vai usar você para pregar a palavra e para ministrar o louvor. Eu nem sabia o que era isso. Pregar a palavra e ministrar o louvor. Mas eu acreditei nesse negócio. Com todo o meu coração eu abracei, eu acredito. E comecei a buscar, e comecei a procurar, e comecei a desenvolver. Hoje eu fui pregar na Argentina, no Chile e no Peru. O dom, ele te leva aonde você jamais imaginou. Mas você precisa descobrir ele. E desenvolver nele. E crescer nele. Deus quer que a gente seja encontrado fiel e desenvolva nos dons. É muito mais do que você ficar só girando em torno do problema, sabe? Às vezes a gente fica muito girando em carrossel. Já viu carrossel? Só girando em torno do problema e não desenvolve, não anda para frente. Deus quer que a gente ande para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Chega de ficar girando em torno do problema. Faz quantos anos que você está aí girando em torno do problema? Não muda nunca? Até quando? Deus quer que a gente avance. E o dom é uma bela de uma ferramenta para isso. Deus te deu um, você precisa descobrir qual é e crescer nele. Amém? Amém. Esse texto não dá para deixar de ler. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 12. Até o final, até o 31, eu vou ler aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. Se tiver aí com respeito a Cristo na sua Bíblia, você pode corrigir a sua Bíblia, que está errado essa palavra aí, tá? Não tem essa palavra, com respeito a Cristo. Você pode riscar e corrigir aí, que é assim também Cristo. Porque se com respeito traz a ideia de como se fosse uma metáfora, e não é. Aqui ele está falando que o corpo é o corpo de Cristo. É importante que a gente entenda isso. Presta bastante atenção, que ele está falando aqui que o corpo de Cristo é o Cristo como corpo e cabeça. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dados beber de um só Espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Só deixa eu fazer um parênteses aqui que eu não resisto. Pode ter diversidades de funções e ministérios, mas não diversidade de igrejas. A natureza original da igreja é uma só em cada cidade. Hoje ela está dividida. Isso é um péssimo testemunho para o mundo crer. Isso é uma usurpação contra a natureza original da igreja. E não agrada ao nosso Pai. E não é bíblico. Fecha parênteses. Vou ler o versículo 20 de novo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que precisam ser mais fracos são necessários, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Então aí está falando que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Um pode ser o olho, outro pode ser a orelha, outro pode ser a boca, outro pode ser o nariz. Mas é importante entender que cada membro tem a sua função específica. Nós falamos muito do ministério comum de todos os santos, que é ser testemunha e estar vinculado entre juntas e ligamentos. Talvez isso seja até necessário reforçar. Mas também existe algo específico de Deus para cada um de nós, como membros do corpo. O olho tem uma função específica, que ninguém mais do que o olho para fazer melhor, que é enxergar. O ouvido tem uma função específica que é só dele no corpo, que é escutar. Ninguém melhor do que o ouvido para escutar. Ninguém melhor do que a mão para segurar. Ninguém melhor do que a boca para falar. Você é um membro desse corpo. Você precisa saber se você é o ouvido, a boca, o nariz, o olho. Porque você descobrindo qual membro você é, você descobre a sua função específica que Deus colocou você para fazer. Aí vai dar aquela sensação de que você é útil, que você não nasceu por acaso, por acidente, que Deus, no ventre da sua mãe, já te separou e já embutiu em você um dom, um talento, uma função específica. E você precisa descobrir isso. Está aí dentro de vocês. Amém? Amém. É importante também, porque através dos dons, quando nós descobrimos nossos dons, os nossos serviços, nossos talentos, nós servimos uns aos outros. E a igreja é edificada. É para isso que serve o dom. Para isso que serve o talento. E aí eu te digo mais. Quando você descobre o seu dom e você começa a servir os irmãos, você começa a amar esse irmão como nunca antes.
E isso gera intimidade, isso gera comunhão, isso gera amizade entre os irmãos. Quando você descobre o seu dom e usa esse dom, esse talento para servir o seu irmão. Gera comunhão, gera assunto. Você que acha que não tem assunto. Descobre o seu dom e serve o irmão. Você vai ver se você não vai ter assunto com ele. Você vai ver se você não vai ter intimidade, unidade, comunhão, amizade. O dom faz tudo isso. Uns, de repente, você gosta de tocar. Violão, contrabaixo, bateria. Talvez você goste de cantar. Talvez você goste de dançar, teatro, escrever. A dona Cida, mãe do Tiago, gosta de escrever. Você viu como ela começou a servir a igreja com esse talento? Ela escreve, vem aqui e lê aquilo que ela escreveu. E todos nós ficamos assim, uau, que revelação. E nos inspira. Isso é uma coisa específica que Deus embutiu dentro dela e ela descobriu. Qual é o seu? Tem gente que tem talento com as redes sociais e usa isso para proclamar o Evangelho. Tem gente que tem paixão pelos perdidos. Aquele fogo que arde, que não aguenta ver um perdido. Tem gente que gosta de cozinhar. E você pode usar esse talento para servir os irmãos. Você passa o olho assim, quem é aquele que se sente rejeitado aqui? Eu vou fazer uma janta e vou chamar ele para jantar em casa. Ele não vai mais se sentir rejeitado, vai se sentir amado. Eu vou servir ele com o meu talento de cozinhar. Servimos aos outros, cada um com o dom que recebeu. Eu estava num retiro de pastores na Argentina em 2015 e tinha alguns presbíteros do Paraguai lá. E eles nessa, né, de descobrir o dom, descobrir o talento, e as esposas dos presbíteros, eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar. Aí elas começaram a se questionarem lá, né? Aí uma irmãzinha lá do Paraguai disse assim, eu sei cozinhar. Aí as irmãs começaram a se juntar e falaram assim, por que a gente não cozinha e começa a oferecer bolo para os vizinhos aqui? E aí a gente entra na casa deles e começa a evangelizar eles. Aí as irmãs começaram a cozinhar e foram batendo no quarteirão lá da casa de uma irmã, foram batendo nos vizinhos, tocando campainha. Olha, eu fiz um bolo para você. É uma forma de amor e serviço. Aí sabe o que aconteceu? Entra! E chegou lá bem num dia que estava com problema e elas começam a chorar. E aquela irmã falou assim, posso orar por você? E aí começa a entrar o Evangelho. E começa a ganhar vidas assim. Um talento só. Pode ser natural ou sobrenatural. De fala ou de serviço. Já é o suficiente para te levar mais longe. Ter irmãos tem uma graça para organizar. Movimentar pessoas e organizar alguma coisa e movimenta todo mundo para lá. Normalmente evangelista é muito assim. Tem gente que tem paixão pelas nações. Tem gente que tem uma carga pela unidade da igreja. Tem outros que têm uma graça de se mover nos dons de cura. De impor as mãos na cabeça de alguém que está com dor de cabeça e orar para ser curado. Ou dons de profecia. Ou talvez você quer ser um pastor. Talvez Deus já te chamou e tem isso ardido dentro de você aí. Que você quer ser um presbítero ou um diácono. E se você tem esse chamado, eu quero te desafiar a chegar no Parpinelli, no Toninho, eu quero ser presbítero. Ora por mim. Me treina. Vai lá. Vai lá. Uma sofisma antiga do diabo, que não é novidade para nós, é aquela que diz assim, eu não tenho nenhum dom. Eu não tenho nenhum talento. O meu dom não é bom o suficiente. Já tem gente melhor do que eu fazendo isso. Isso é uma sofisma antiga do diabo, não acredite nisso.
Essa sofisma já não é novidade para nós. Antigo. E mesmo assim, se você pensa que não é ninguém, em 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Eu era um improvável. Na época que eu estava nas drogas, eles falavam que eu era um caso perdido. O Toninho veio cochichar no meu ouvido aqui agora, olha. Há 13 anos atrás, você bateu chorando na minha porta. E agora você é um pastor. Eu era um improvável. Sabe por quê? Deus gosta dos improváveis. Porque Ele usa os improváveis para confundir os prováveis. Ele usa os que não são para confundir os que são. Ele usa aqueles que não são nada para confundir aqueles que se acham muita coisa. É desses que Deus gosta. Porque aí a capacidade dele é o Senhor. A força dele é o Senhor. O dom dele é o Senhor. Totalmente dependente do Senhor. E a glória vai toda para Deus. Deus usa os que não são para confundir os que são. O que podemos dizer de Davi? Samuel chegou na casa dele para ungir o rei. Até o pai dele esqueceu dele. O pai dele passou todos os irmãos, ó, tem esse filho aqui, ó. Samuel, não é esse não. Ó, tem esse outro filho aqui, ó, bonitão, alto. Não é esse não. Ó, tem esse outro filho, também não é. Não tem mais nenhum? É verdade, tem um lá. Tá lá cuidando das ovelhas lá. Não, chama ele lá então. Não é possível, aquilo lá não é. É improvável. E era ele. Esquecido pelo próprio pai. Que falar de Gideão? Deus chegou para ele lá e falou assim: o Senhor é contigo, homem valente. É você que vai ser o libertador de Israel. Não, mas eu sou o menor da casa do meu pai e a minha casa é a menor de todas as tribos. Então é você. Eu escolhi. É esse. Deus usa os que não são. O que dizer de Jeremias? Deus chegou para Jeremias e falou assim: ó, você vai ser profeta das nações. Não, mas eu não passo de uma criança. Então é você mesmo. Os historiadores dizem que ele tinha mais ou menos 11 anos. 11 anos de idade. E era ele. Você vai ser o profeta das nações. O que ele profetizou virou Bíblia, que o mundo inteiro lê. Foi chamado quando era uma criança. Viu? A Ana, que era estéril, que tinha uma companheira dela que dava luz um atrás do outro e ela estéril. E ficava lá buscando ao Senhor. E do ventre dela nasceu o profeta Samuel. Nós podemos falar aqui de Esther, de Ruth. Nós podemos falar aqui de Moisés, que é a gente vai focar um pouquinho nele e ler alguns versículos e eu já termino por aqui no Moisés. É rápido. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Três 11. Quando Deus chamou Moisés, eu queria muito ler todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4 com vocês, mas eu vou estender muito o negócio aqui. Mas aqui é quando Deus chamou Moisés, tá? É isso que a gente precisa entender. E aí no versículo 11, Moisés disse para Deus assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. E a missão de Moisés era falar, né? Você vai chegar lá e vai falar.
Seu dom vai ser a comunicação, você vai falar. E olha Moisés. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Eu sou um improvável. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Olha o Moisés. Deus chamando ele, né? Ele não envia outro, eu não. Era um improvável. Às vezes nós dizemos o mesmo, né? Quem sou eu, Senhor? Não, envia outro. Eu não. Eu não sei falar. Eu não sei falar direito. Como é que eu vou falar para os outros? Eu não sei falar, eu não decorei os versículos. E é precioso que Deus fala o seguinte para Moisés, ó, Êxodo 4:2. Olha o que Deus fala para Moisés. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés: um bordão. E aí Deus falou assim: é isso então que você vai usar. O que você tem na mão agora. Porque às vezes a gente fica esperando um ideal, né? Ah, o dia que eu ficar rico, eu começo a servir o Senhor. O dia que eu tiver um emprego, eu começo a servir o Senhor. O dia que eu for casado, eu começo a servir o Senhor. O dia que eu tiver filhos, eu começo a servir o Senhor. Ah, se eu não fosse casado, fosse solteiro, eu serviria o Senhor. E Deus pergunta assim: o que você tem na mão agora? É com isso que Deus quer usar a tua vida. O que você tem na mão agora. Não espere um ideal. Se você fica esperando um ideal um dia para começar a fazer discípulos, esse ideal nunca vai chegar. Porque sempre você vai visualizar outro ideal. Porque Deus está te chamando agora. A hora é agora. E Ele conta com você. E eu vou dizer, eu também. Eu também. Descobre o teu dom. Desenvolve ele. Eu era totalmente desafinado. Teve uma vez que eu fiquei 10 horas trancado no quarto, gravando, escutava, estava desafinado, eu apagava, gravava de novo, estava desafinado, apagava, gravava de novo, até eu afinar minha voz. Foi assim. Aí eu ajoelhava, chorava: Deus, afina minha voz, por favor. E voltava lá. Eu fiz uma aula de canto na minha vida. E fui ministrar no Chile, tinha quase 1000 pessoas o público. Quando eu fui ministrar no Chile, em espanhol. Descobre o teu dom. Desenvolve ele. Treina ele lá. Os filhos do John, diz que eles colocavam lá, eu não sei se era frutas ou acho que era bonequinho do Comandos em Ação. Colocava no quarto dele lá e ficava pregando para eles: arrependei-vos, porque chega para treinar. Você acredita? Eles faziam isso. Para treinar, treina o teu dom. Vai treinar. Chega no seu discipulador e fala: me treina. Chega no presbitério e fala assim: olha, eu quero servir. Como eu posso servir os irmãos? No que eu posso ser útil? Fala para mim. Ó, estou aqui, ó, à disposição. Eis-me aqui. O que eu posso fazer para ajudar? Eu quero somar. Chega no parque dizendo para mim: ó, e aí, eu estou aqui. Amém, amados? Agora a gente vai fazer um exercício prático, que vai ser o seguinte: